né? Assim como aqui no Brasil mata-se índios, né, em prol do agronegócio, né? Assim como aqui no Brasil mata-se índios, né, em prol do agronegócio. Jornal Jovem Pan desta quarta-feira de volta e voltamos a falar da guerra na Ucrânia. Rússia e Ucrânia avançam nas negociações para um possível cessar-fogo, enquanto os ataques em Kiev e Mariupol também se intensificam. Então a gente vai conversar agora com o internacionalista Gustavo Glodisblum, que atualiza a situação da guerra para a gente. Gustavo, bem-vindo e boa noite. Boa noite, Lívia. Boa noite, Vitor. É um prazer estar aqui, infelizmente, nessa situação, conversando com você. Antes de a gente lembrar que há governos que nomearam interventores em universidades, né, que tentaram ultrapassar os direitos de governadores e prefeitos. Então, essa política ela é típica de governos autoritários, como a gente tem observado também aqui no Brasil. Né? A imposição desse tipo de governo lá na Ucrânia, ela, obviamente, enfrentaria de uma forma ou de outra resistência interna, mas a gente tem que observar se essa operação militar tem como objetivo manter a Ucrânia unida, porque é um aspecto importante aí para a gente entender, né? A gente tem que entender que as operações que estão acontecendo no território da Ucrânia, elas têm duas naturezas. Nós temos uma operação que está indo em direção a Kiev, né, que é uma operação de decapitação, de tentativa de eliminação do governo atual e tudo mais. E nós temos uma outra operação na região oriental, né? Assim como aqui no Brasil mata-se índios, né, em prol do agronegócio, né? Assim como aqui no Brasil mata-se índios, né, em prol do agronegócio, lá também está se matando pessoas em nome, né, da economia, em nome de outras realidades importantes para a gente observar. Então, a gente tem que perceber que essas operações militares que estão acontecendo têm essas duas naturezas diferentes, uma de ocupação, uma de decapitação ou oposição política. Então, essa natureza das operações militares deixa tudo muito difícil, né? A gente começa a observar que talvez existam mais interesses do que apenas derrubar um governo dentro da Ucrânia, mas usar a força, como a gente faz aqui no Brasil, de diversas formas, para eliminar opositores políticos de forma física. Gustavo, a pergunta agora é do Rodrigo Constantino. Boa noite, Gustavo. Voltando à questão da neutralidade exigida aí pelo Putin, né? Muito está se falando hoje do caso da Áustria também, e que houve ali essa decisão de neutralidade, mas ela acabou fazendo parte da OTAN. Eu queria a sua avaliação sobre isso, levando em consideração o seguinte impasse que eu e muita gente enxerga nessa situação. Existe, segundo pesquisas, segundo a resistência que estamos vendo heróica do povo ucraniano, o desejo de uma boa parte da Ucrânia de ser Europa. E, ao mesmo tempo, nós temos uma visão bastante imperialista, até soviética, do Putin. Como é que dá para conciliar isso aí com o acordo? Bom, a pergunta importante seria o que é a Europa? Acho que essa é uma questão importante, porque uma das tensões em 2014, com relação às mudanças constitucionais que se tentou fazer lá na Ucrânia, foi justamente a instituição de governos mais próximos da Europa, né? Por exemplo, seria uma boa alternativa para a gente pensar, né? Porque há que se perguntar se a Europa quer que a Ucrânia entre na União Europeia. A gente tem visto várias tentativas de apoio, a gente tem visto várias tentativas de sustentação do governo do Zelensky, mas essas atuações elas têm sido mais simbólicas, né? O Zelensky, inclusive, essa semana, tanto no parlamento canadense como no parlamento estadunidense hoje, deixou muito claro que o apoio do Ocidente tem sido mínimo, né? Ou seja, mesmo o envio de armas ou envio de tropas, né, por meio de voluntários, não tem sido aquilo que se esperava pelo nível de apoio que se dizia que teria nesse período aí o governo do Zelensky. Claro, a gente está vendo uma divisão cada vez mais profunda, porque a atuação violenta, né, do governo Putin na utilização e instrumentalização da força para resolver uma questão de política internacional, ela está sendo profunda, né, e ela está sendo feita de uma forma completamente, enfim, desmesurada, atacando civis, coisa que os ucranianos fazem também. Então, a gente tem uma dificuldade aí para entender qual é o caminho da guerra. A professora Mariana Kalil, da Escola Superior de Guerra, usa muito a imagem da névoa da guerra, né? Qual é a possibilidade, por exemplo, de separar-se, como eu disse mais cedo, né, a Ucrânia em diversas regiões e em diversos países
e de repente a gente não está mais falando da Ucrânia entrar ou não na União Europeia, mas de diferentes entidades políticas que surjam lá na região. É importante a gente lembrar de Donetsk e Luhansk, porque a Rússia reconheceu esses países como independentes, né? E aí a pergunta que fica é o que, depois desses combates, vai acontecer também com essas unidades políticas que estão em disputa. Gustavo, a pergunta agora é da Cristina Grêmio. Gustavo, eu não quero te colocar em saia justa, mas você mencionou agora há pouco o assassinato de índios no Brasil para favorecer o agronegócio. Então, ou a imprensa está falhando gravemente, porque isso não vem sendo noticiado, ou essas notícias são notícias que não chegam abertamente para a população, ao contrário de outras que chegam sem confirmação. E aí eu queria entrar no tema da guerra de informação entre Ucrânia e Rússia, porque a gente tem ouvido desde o primeiro dia da guerra, tanto um lado quanto o outro, divulgando números que ninguém consegue checar. E aí, OTAN, ONU, às vezes Estados Unidos dão outros números que também são divergentes desses. Em quem acreditar e até que ponto a gente pode acreditar nas informações que partem de uma guerra? Cristina, a gente tem uma questão importante que é o papel do jornalismo, né? E o jornalismo como capacidade de verificação dos fatos que estão acontecendo, devido a opções editoriais, também devido a capacidades humanas, né, de estar ou não em determinados lugares e a opção de relatar ou não, né? Nós tivemos agora, na segunda-feira, né, o assassinato de uma liderança indígena, não num conflito de terra, mas que representa também uma situação que a gente vem vivendo ultimamente aqui no Brasil, mas com isso, com certeza, né, o acampamento Terra Livre, que aconteceu recentemente, né, a mobilização das populações indígenas, inclusive a Associação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, é um interlocutor muito mais capaz que eu de passar todas essas informações, inclusive, né, acho importante trazer o Eloy Terena, né, que tem representado, inclusive, no STF as populações indígenas para debater esse tema de forma justa, né, e de forma equânime. Com relação à situação, eu falava do jornalismo, porque à medida em que o terreno vai se tornando cada vez mais perigoso para essas populações, ela também vai ficando cada vez mais perigosa para jornalistas, né? E a partir daí a gente tem uma dificuldade muito grande de verificar os fatos importantes, né, de verificar o que realmente está acontecendo para que não aconteça justamente isso que você falou, que é o fato da gente ficar dependendo das narrativas que estão sendo vendidas. O Putin fez um discurso hoje, um discurso extremamente violento, extremamente radical, em que ele fala um pouco das notícias que aparecem e as notícias que não aparecem. E esse é o perigo, Cristina, o perigo essencial é justamente o perigo de que algo que realmente está acontecendo, como é o ataque a civis, né, por uma opção das notícias ou por uma impossibilidade de colocar em segurança os jornalistas que lá estão atuando. Se não me engano, nós tivemos 3 jornalistas, 3 correspondentes internacionais que já morreram nesse conflito lá na Ucrânia. A gente tem uma dificuldade cada vez maior de saber de fato o que está acontecendo lá no terreno. A gente tem, por exemplo, situações, né, difíceis de confirmar que estão avançando, né, devido a toda essa movimentação. A narrativa, ela é um fator importante na guerra, né? Inclusive, a gente percebe isso na própria movimentação do Volodymyr Zelensky, né? Ou seja, na própria construção da imagem dele como líder da resistência. Nos primeiros 3 discursos que ele fez à nação durante esse período, né? No início da guerra, ele estava vestido de terno, né? Aparecia num cenário todo bonitinho e tal. E depois, no final de semana, foi que ele começou a usar esses uniformes militares, né? Ou seja, dando uma ideia de que o governo está resistindo igual à população. Mas ele também tomou decisões que acabavam tornando a situação no terreno cada vez mais difíceis. Por exemplo, ele tomou a iniciativa de armar a população. E isso é extremamente perigoso, Cristina, porque, segundo o direito internacional humanitário, a gente tem que saber estabelecer bem quem é civil e quem não é civil. Desde o começo desse conflito, a gente vem ouvindo uma figura muito perigosa, que é a figura do sabotador, ou seja, aquele indivíduo que é considerado, seja pelos russos, seja pelos ucranianos, como um infiltrado. E essas pessoas estão sendo atacadas, né, elas estão sofrendo ataques, estão sendo mortas, sem ter comprovação que elas têm ligação com as Forças Armadas.
Some-se a isso grupos de extrema-direita nos dois lados, grupos paramilitares dos dois lados, ou mesmo grupos armados dentro do exército ucraniano e do exército russo, que têm um alto grau de autonomia e que, portanto, podem causar destruição de uma forma super terrível ali na região. Então, esse cenário, que não é um cenário novo, a gente está vendo na Síria, a gente está vendo no Iêmen, que é um conflito que se arrasta, né? São dois conflitos que se arrastam desde 2011, onde há essa política de intervenção em assuntos internos, tanto por parte da Rússia, como por parte dos Estados Unidos, da Arábia Saudita, da Turquia, enfim, e que tem levado a desastres humanitários terríveis, né? O Zelensky recentemente falou que a primeira criança que morreu por inanição ou falta de água, né? Na Ucrânia, depois da Segunda Guerra, morreu agora, né? Nós temos esse cenário no Iêmen, onde mais de 4 milhões de pessoas passam fome todo dia. Esse é o cenário mais terrível para qualquer conflito internacional. Que esse conflito deixe de ser um conflito que diz respeito a questões políticas locais e passe a ser um conflito que diz respeito a outras intenções, e aí a população local acaba sendo vítima de ataques ou sendo confundida com forças armadas e, portanto, se tornando alvo possível de violência. Pois bem, conversamos agora com o internacionalista Gustavo Glodis Blum, atualizando a situação da guerra na Ucrânia. Gustavo, muito obrigada pelas informações e uma ótima noite. Eu agradeço a oportunidade e acho que é um momento importante para a gente lembrar do valor da vida humana e da diferença, né? Acho que ninguém aqui é a favor de matar ninguém e acho que esse deve ser um valor importante da democracia e não do autoritarismo, como a gente está vendo hoje. Muito obrigado.